Salve, torcedor tricolor, seja bem-vindo ao Bate Fácil canal. Para quem não me conhece, meu nome é Zé Maria, estou todos os dias aqui para trazer notícias e atualizações do nosso tricolor. E já de bate pronto aí, quem não tiver inscrito no canal, se inscreva, acione lá o sininho para receber as notícias e atualizações do nosso tricolor. No final do vídeo, deixe seu comentário, lá naquele espaço lá de comentário, tá certo, torcida? E, nunca esquecendo, vamos São Paulo, é isso daí. Seu velho like, né? Seu velho like pro velho amigo Zé Maria. É isso aí, torcida. Ontem o São Paulo jogou contra o Atlético Mineiro, no Morumbi. Uma noite chuvosa, fria, né? Mas o futebol foi bom, né? Principalmente no primeiro tempo, onde o São Paulo quase se complicou, né? Num pênalti lá esquisito do Pablo Maia, que o juiz acabou marcando. E acabou sendo pênalti e o Vargas acabou convertendo e fazendo esse 1-0. O São Paulo, até aquele momento do jogo, estava melhor, eu acho, na minha opinião. O São Paulo já tinha perdido mais ou menos umas 3 chances de gols e acabou tomando o gol. E o São Paulo continuou jogando, foi para cima, fez um a um com o Caleri e 2-1 novamente com o artilheiro Caleri, que realmente toca nele que é gol. E a partir do segundo tempo, o Cuca mexe no time deles, né? Coloca 3 jogadores lá, o Mariano, entre outros, e o Atlético veio para cima do São Paulo, pressionou e colocou o Hever também de zagueiro, né, para marcar melhor o Caleri, e pressionou, e o Rogério Ceni viu o time dele lá sendo amassado e tentou fazer alguma coisa diferente, né? Já começou com a escalação diferente, né? Pondo o Reinaldo na ala direita e o Wellington na ala esquerda, com o Rafinha ali fazendo o terceiro zagueiro pelo lado direito, né? Ferrarese e Léo no meio, né? E no meio da zaga. E no meio de campo, ele pôs o Pablo, o Rodrigo Nestor e o Patrick. Na frente, o Luciano e o Caleri. Bom, virou o jogo, a gente tava ganhando de 2-1, o Atlético veio para cima no segundo tempo. Aí começou as loucuras do nosso treinador Rogério Ceni, como sempre, bagunçando aquilo que estava certo. Né? Na verdade, a gente não sabe como marcar aquele lado direito lá do São Paulo, que estava lá com o Reinaldo e o Rafinha, e aquele lado direito, ele para acertar, lá sei eu se estava cansado o Reinaldo, não, umas coisas de louco. Ele tira o Reinaldo, coloca o Marcos Guilherme para aquele lado lá. Antes disso, ele põe o Luizão no meio da zaga, empurra o Ferrarese pelo lado direito, quer dizer, tirou o Ferrarese onde ele estava bem no jogo, para pôr pelo lado direito, onde aí ele despencou, porque ele teve que marcar o jogador do Atlético, desculpe, e aquele lado esquerdo do ataque do Atlético é muito forte. Acabou que ele complicou-se, né? Complicou-se lá para marcar o Keno, né? O Keno é o corredor, joga bem, e começou ali a se atrapalhar. Quer dizer, o jogador que estava bem pelo meio da zaga foi cobrir aquele lado direito lá, caiu de produção. O Rogério Ceni, para acertar novamente, saca o Rafinha e põe o Marcos Guilherme, e aí coloca o Igor Gomes também no meio, né, tirando o Rodrigo Nestor, que vou te falar uma coisa, se ele tinha um pouquinho de futebol, esse Rodrigo Nestor, ele sumiu nesse final de ano. Não sei se é cansaço ou o que é, né, mas é um jogadorzinho, né? E pôs mais um outro jogadorzinho que chama Igor Gomes também, fraco demais, fraco, não muda nada no jogo. Colocou o Luan no meio de campo também, que é um jogador que estava realmente sem nenhuma condição de jogar. Né? Eu não sei qual. Parecia um ex-jogador jogando uma partida de futebol de alta intensidade e dando um trotezinho lá. O Luan, que eu gosto do Luan, pelo amor de Deus, um garoto da base, mas não está jogando nada, não tem condição de pôr esse rapaz para jogar bola. Né? Muitas coisas têm que ser discutidas no São Paulo agora para o ano de 2023, né? Com esse departamento médico que não resolve situação nenhuma, com o Gabriel Neves não recuperado, o Igor Vinícius sumiu, né? André Anderson não joga, com esse centroavante lá que está roubando o São Paulo há não sei quanto tempo, né? O Éder. Então, quer dizer, umas coisas que no São Paulo as coisas têm que começar a aparecer.
né? Tem que fazer uma CPI lá no São Paulo, porque não é normal, né? O São Paulo só tem jogadorzinho. E tá nessa luta danada aí para entrar na Libertadores. Quer dizer, um jogo tava ganho 2-1, acabou perdendo 2 pontos. Tava em 6º lugar. Acabou perdendo 2 pontos. Então, o Rogério Ceni, nessas horas cruciais, nessas horas que precisa de uma maneira de jogar, mexer o menos possível no time, ele vai lá e faz toda aquela milaborância, o professor Pardal encarna nele e ele começa a fazer aquelas coisas. Quer dizer, é complicado a torcida ver isso. Né? É complicado a gente ver que o Nicão não joga. Né? A gente não vê, então, quer dizer, tantos jogadores bons, né, que a gente não vê no São Paulo. Então em 2023 as coisas têm que mudar, e mudar para melhor, porque do jeito que está a situação, se você classificar para Libertadores com um time que o São Paulo tem, sem contratar jogadores de qualidade, fica complicado. E outra coisa, você contrata um jogador tipo Nicão, o cara não joga, fez 4 partidas, 3 gols, e a gente não vê o cara jogar, o Gabriel Neves não joga, o Igor Vinícius sumiu. Então as coisas no São Paulo, no departamento médico de São Paulo, fisiologia, aqui a gente já bateu nisso aí várias vezes, precisa de alguma situação diferente, a gente precisa saber o que está acontecendo, porque não é normal, não é normal. Então, torcida, São Paulo, onde São Paulo perdeu 2 pontos, podia estar numa situação melhor hoje, né? Hoje deve jogar o Atlético Paraná e a situação do São Paulo pode piorar, é claro, se o Atlético ganhar, né? Então, o Rogério Ceni chega nessas horas cruciais, nessa hora que a gente precisa de realmente fincar, né? Para fazer aquela arrancada, bom, agora vai, a gente patina. Não desmerecendo, é claro, o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro tem um baita elenco, né? Pelo amor de Deus, mas um jogo contra um Atlético Mineiro, um adversário direto pela vaga, o São Paulo tinha que ter ganhado o jogo ontem. Devia ter ganhado o jogo ontem. Ele devia ter mexido menos no time. Ele mexeu no time e complica. É que eu falo. O Rogério Ceni, eu não sei qual que é a dificuldade dele. Algum jogador pediu para sair, ele tem que falar assim, ó, o jogador pediu para sair e eu não tinha condição. Ele já inventou o Reinaldo pelo lado direito, que até deu certo pela ala direita. Então, se ele está com o jogador experiente, ele não precisa mexer no time, deixa o time lá. Mexe no ataque, melhora o ataque, para não deixar os caras jogarem. Ele vai lá e mexe onde está certo. Ele vai, toda vez que foi contra o Palmeiras, a mesma coisa. E a gente tem que olhar, ficar quieto e depois ele vir para a entrevista e falar as coisinhas dele que não dá mais para engolir, não dá mais. Então, torcida São Paulina, nós temos que cobrar um ano de 2023 melhor. E tentar realmente, porque agora o São Paulo sai contra o Fluminense, um time que está bem, lá está classificado, está quase entre os 4 para Libertadores, para grupos de Libertadores, está quase classificado. E o São Paulo vai pegar essa pedreira lá. Então, quer dizer, o Atlético pega 2 jogos na casa dele, né? Tranquilo, vai pegar o Botafogo e depois o Cuiabá, pode fazer 6 pontos aí, e o São Paulo corre esse risco de ir para a pré-Libertadores, se for, tá certo? Se for. Então hoje é quarta-feira, dia de finados, que todos aqueles que nos deixaram estejam em um bom lugar e tenham uma luz enorme aí para todos aqueles que foram embora e para as famílias que perderam seus entes queridos, tá certo? É isso daí. A gente volta amanhã para falar do nosso tricolor. Fique com Deus e uma boa noite. Vamos, São Paulo!